Servidores da Prefeitura Municipal em Bauru têm a chance de voltar a estudar e a Unesp é uma parceira nessa iniciativa. As aulas ocorrem 2 vezes na semana e, além de prepararem os jovens e adultos para o exame que valida o diploma, também oferecem conteúdos que fazem diferença no dia a dia deles. Na entrevista do dia, o professor da Unesp, Max Vicente, traz uma avaliação do cenário político nacional e das manifestações que vêm sendo realizadas contra e a favor do governo de Jair Bolsonaro. Terça-feira, 28 de maio, o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Servidores da Prefeitura Municipal em Bauru que não concluíram os ensinos fundamental e médio estão tendo a oportunidade de voltar à sala de aula. E essa iniciativa tem o apoio do PEJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos da Unesp. Braulio trabalha na manutenção dos prédios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Bauru. Há 8 anos, mesmo sem ter concluído o ensino fundamental, passou em um concurso para ocupar essa vaga. Tinha muitos jovens, né? E eu com essa idade, já sem pegar numa caneta, um lápis, estudar, eu achei que seria muito difícil. Mas eu acho que o meu ensino ser pouco, mas era bom na época, né? E eu acabei passando em primeiro lugar. A pausa nos estudos na adolescência sempre foi algo que o incomodou. Se eu tivesse terminado meus estudos, eu talvez hoje não seria só um servente de pedreiro, eu seria um engenheiro. Mas essa situação mudou. Desde abril deste ano, assim que termina mais um dia de serviço, o seu Braulio tem um encontro marcado com o conhecimento, buscando terminar o que ficou no passado. 2 vezes por semana, ele e outros 14 servidores da SEMA e do setor de vigilância do município participam do projeto O Protagonista. A iniciativa é da Escola de Gestão Pública Municipal, criada em 2011 para atuar como um centro de formação e desenvolvimento dos servidores da Prefeitura. A diretora da escola explica que a ação teve início em 2017, com o levantamento dos funcionários que não tinham concluído os ensinos fundamental e médio. A gente foi até secretarias, né, falar com esses servidores, incentivá-los a voltar a estudar. Muitos voltaram, eles foram para a Escola de Educação de Jovens e Adultos, para as salas do EJA, né, regulares. Então, eles estudavam à noite, depois de um dia cansativo de trabalho, iam até a escola e alguns até se formaram, né, mas muitos acabaram desistindo no meio do caminho. Porque é bem complicado voltar a estudar, você tem o trabalho, né? Então a gente falou, não, a gente tem que repensar o programa. E aí, no final de 2018, com a vinda da Adriana também, né, que é professora de Educação de Jovens e Adultos, nós tivemos essa proposta, então, de fazer o projeto, continuar o projeto com uma sala de apoio, que é essa sala aqui que está acontecendo junto aos servidores. Os alunos estudam em casa e trazem as dúvidas para cá, onde passam 6 horas por semana. A meta é preparar a turma para prestar o ENSEJA, o exame oficial que valida e confere o diploma dos ensinos fundamental e médio a esses estudantes. A princípio, nós trabalhamos de forma individualizada, né? Eles tentando alcançar os conteúdos que lhes faltam ainda, né? E depois nós temos um trabalho coletivo, por exemplo, com relação à discussão que nós tivemos sobre a dengue, né, que é uma coisa de interesse, é um tema de interesse amplo, né, e principalmente nós, enquanto cidadãos bauruenses, que nos atingiu muito. E nós temos alunos aqui que vivenciaram essa questão. Então, essas vivências da prática, do cotidiano, né, deles, eles trazem para esse ambiente. E eles, ao mesmo tempo que eles partilham isso dentro do grupo, né, torna a aprendizagem mais significativa. Para conseguir a adesão dos servidores, o projeto buscou o apoio do Programa de Educação de Jovens e Adultos da Unesp, o PEJA. Paulo é responsável por organizar as atividades desenvolvidas em sala. Voluntário do programa, essa é a primeira oportunidade que o universitário tem de assumir o papel de professor. Eu sempre gostei da área de educação, dessa carreira de professor. Então, ter essa oportunidade de estar participando do projeto é muito legal para mim, ter esse contato com os alunos e saber que eu estou fazendo um papel de mudança na vida deles, porque eles estão muito tempo fora da escola e agora
estão aqui voltando e eu estou aqui para ajudar eles, dar todo o auxílio possível para que eles deem continuidade e consigam atingir o seu objetivo de vida. A coordenadora do PEJA comenta que a metodologia utilizada desde 2000 na Unesp é a mesma aplicada no projeto da Prefeitura. A ideia é que o conteúdo ensinado tenha significado e faça diferença no cotidiano dos estudantes. Eles foram conduzidos a abandonar os estudos em uma determinada época e aí a vida profissional toma um outro rumo e os estudos acabam ficando para trás. E essa lacuna identitária deles enquanto finalização de escolarização fica aberta. Então, um dos nossos objetivos é justamente esse, é buscar reconstruir essa identidade que eles não conseguiram finalizar em termos de escolaridade. E os motivos para essa interrupção nos estudos são vários. Por ser o filho mais velho, o Antônio, por exemplo, precisou parar de ir à escola para ajudar os pais na criação dos irmãos mais novos. Aqueles que eram mais velhos tinham que ir para a lavoura para ajudar a cuidar dos menores, tratar dos menores, melhor dizendo, né? Isso foi uma fase. Depois nós viemos para a cidade e chegamos aqui em Bauru, fui trabalhar à noite numa empresa e aí eu não tinha condições de estudar. E ficou essa lacuna aberta na minha vida, que seria, em termos de conhecimento, que seria a conclusão dos estudos, né? Para o Silvio, essa é a chance de ter um futuro diferente. É o exemplo que ele quer passar para os filhos dele. Quero dar esse exemplo, quero que meus filhos sejam o que eu não fui, entendeu? Não desista no momentos que não podia desistir, entendeu? Eu tive meu erro de ter parado. Eu não quero que eles repitam o meu erro, entendeu? Quero que eles dêem continuidade, que eles se formem, que um dia eu possa falar que meu filho é tal coisa, entendeu? É ter uma profissão. O maior ganho nosso, quando a gente está num ambiente de aprendizagem, é a gente se tornar ativos, sujeitos, donos da nossa história. Então, a gente ser sujeito ativo, dono da nossa história, faz com que a gente tenha esperança. Né? E acredite, vocês viram alguns depoimentos de algumas pessoas aqui, né? Que o mundo pode ser melhor e que a gente pode fazer esse mundo melhor. Eu acho que é isso que a gente está contribuindo aqui dentro desse espaço. Agora o nosso assunto é política. Nas últimas semanas, 2 manifestações, uma contrária e outra a favor do governo de Jair Bolsonaro, mobilizaram os brasileiros. Com pautas distintas, elas buscam pressionar a classe política e uma nova ação já está agendada para a próxima quinta-feira, dia 30. É justamente esse cenário o tema da entrevista de hoje, então vamos conferir. Para entender o impacto das recentes manifestações pelo país, nós conversamos com o professor da Unesp em Bauru, Max Vicente. Professor, no último domingo nós tivemos a manifestação a favor do governo de Jair Bolsonaro e ele classificou o ato como sendo livre e espontâneo e tentou se manter o mais longe possível desses atos das manifestações para não associar o ato com o governo dele. Queria que o senhor fizesse a avaliação de como aconteceram e de como foram esses atos. Bom, inicialmente eu creio que é bom lembrar que no dia 15 nós tivemos uma manifestação muito forte, muito significativa, contrário àquilo que seria a proposta educacional com recortes de verbas por parte do governo Jair Bolsonaro, o que provocou um estremecimento nas bases que apoiavam a atual presidente. Ora, diante disso, como uma forma de contestar e de mostrar que também tinha força, ocorreram essas manifestações. No entanto, o que nós verificamos é que, em termos numéricos, essas manifestações a favor de Bolsonaro foram muito significativamente inferiores àquelas do dia 15. Falar que foram algo espontâneo não soa muito bem em termos do que é ciência política, porque para você movimentar a sociedade, alguém tem que tomar a liderança, não é? E durante todo o dia, gostemos ou não, o presidente ele colocou nas redes sociais e nas manifestações que ele fez destaques com relação aos movimentos que estavam acontecendo na rua. Logo, não há neutralidade nesse ato de forma alguma. Foi uma tentativa, sim, clara de mostrar que tem força. Entretanto, desse meu ponto de vista, e a avaliação numérica implica reconhecer e falar que foi justamente o contrário. Eles perderam muita força porque esperavam manifestações muito mais massivas e isso não aconteceu. O que aconteceu é que o grupo que segue a Bolsonaro se manteve fiel e foi na rua. Mas, se comparado com, como falei, com o movimento anterior foi amplamente muito mais significativo do que o atual. Nesses 5 meses de governo, um dos principais problemas de Jair Bolsonaro é a articulação, é a troca de conversas, é falar a mesma língua do Congresso.
Para muitos, a manifestação de ontem foi um recado direto aos senadores e deputados de que a população está com o presidente e eles estão meio que formando uma barreira, impedindo o país de seguir em frente, de crescer. Já para outros, eles entendem que essa manifestação de ontem, esse jogo de forças, pode azedar de vez essa relação entre o executivo e o legislativo. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Veja, particularmente eu creio que a intenção da manifestação era de fato mostrar para o Congresso que ele tinha força. Como isso não aconteceu, na verdade os deputados não vão se sentir acuados de forma alguma diante das manifestações que teve ontem. Muito pelo contrário, vão sentir a fraqueza do Bolsonaro. De tal forma que, sem mudar o regulamento interno do Congresso, a prática tem mostrado o seguinte: você tem que ter maioria para aprovar qualquer lei. Isso implica negociação, em conversas, que não necessariamente têm que ser pautadas pelas políticas antigas de toma cá e dá lá, mas sim de criar uma convivência social e política que permita que o país ande. O Bolsonaro não tem feito isso até o momento atual. Ele tenta impor a troco de nada, ele tenta pautar o Congresso, mas o Congresso representa a sociedade. E a sociedade tem outros interesses, outras propostas, outras ideias para a reforma da Previdência, enfim, para todas as medidas que o Bolsonaro está colocando. E aí está justamente, e aí reside justamente a dificuldade do governo Bolsonaro de entender que aqueles que são contra também são uma maioria e também podem, de alguma forma, mostrar seu interesse e participar da política. Quer dizer, não se faz um consenso, não se faz um diálogo com uma pressão dessas, no caso? Em absoluto, porque, como te falei, o regulamento que nós temos no Congresso é claro, reforma constitucional são 305 votos. Se você tem 304, não passa a reforma, não é? Portanto, você tem que construir uma base, e a base você constitui na base do diálogo e de conversar. Inclusive, se for necessário, não é? Saber ceder no momento oportuno. Não é? Mas isso, por enquanto, está muito difícil de acontecer, porque o que nós temos presenciado é um caos total na parte da comunicação entre o Executivo e o Legislativo. Isso implica dizer que cada um tem sua proposta, seu método de trabalho, suas formas de entender o que é a política, a sociedade, e entre eles não existe um diálogo realmente produtivo. Comparando as manifestações do dia 15 e do dia 26, é possível dizer que uma acabou sendo um resultado, uma resposta da outra? E eu queria perguntar se são realmente manifestações de propostas, defendendo propostas, ou é mais um movimento de polarização, ou seja, o grupo contra versus o grupo a favor de Bolsonaro? De certa forma, nós poderíamos falar que tinham propostas bem diferenciadas, né? A do dia 15, obviamente, o alvo era o corte de verbas para a educação, feito de forma autoritária e imposta pelo Estado, né? Ora, isso é um tiro no pé imenso, porque não existe país nenhum que não saia da crise se não investe em educação. As de ontem, eu creio que de alguma forma expressam a agenda do Estado, né? Por isso que eu não acredito que foram espontâneas. Tinha claramente um endereço, e o endereço era procurar mostrar para o Congresso que o Bolsonaro tem força e que as propostas dele têm ressonância na sociedade. No entanto, como eu falei, em termos quantitativos, essas duas propostas, elas são antagônicas porque expressam grupos diferentes, políticas diferentes, vamos dizer assim, partidos diferentes, não é? E evidentemente o grupo de oposição, particularmente, creio que sai muito mais fortalecido, as propostas deles são muito mais fortes do que aquelas defendidas pelo Bolsonaro. Entre as pautas da manifestação deste domingo, havia algumas medidas consideradas radicais, até por movimentos de direita, caso do MBL e também do movimento Vem Pra Rua, que era o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Depois o foco acabou se virando para a reforma da Previdência, a aprovação do pacote anticrime, né, do ministro Sérgio Moro. Pensar em fechamento de Congresso hoje é aceitável? O que a gente pode pensar disso? Veja, seria o maior erro político que existe dentro do nosso país e em qualquer país do mundo, não é? Pensa internacionalmente, que país manteria relações comerciais diplomáticas com um país que fecha o Congresso, não é? Nós estamos tendo aí um caso muito próximo nosso, que é o caso da Venezuela, que o Congresso funciona e mesmo assim há retaliações por tudo quanto é lado. Ora, isso seria um retrocesso incalculável. Particularmente penso que seria voltar à época da colônia, não é? Quer dizer, perderíamos 500 anos da nossa história, não é? Ou mais, não é? O Congresso é fundamental, a democracia é fundamental e os problemas da democracia se solucionam com mais democracia.
não é? Não com menos democracia, não é? Então, essas propostas podem sim significar, inclusive, um enfraquecimento daquilo que seria a perspectiva dos grupos que se manifestaram a favor de Bolsonaro, porque muitos dos que apoiaram Bolsonaro, como você muito bem colocou, não foram no movimento justamente para não serem identificados com esse tipo de proposta radical, né? O que já mostra uma divisão profunda entre aqueles que apoiam o governo Bolsonaro. Por último, nessa semana estão marcadas novas manifestações, provavelmente contra os cortes na educação. Eu queria entender se realmente esse movimento, essas manifestações devem crescer, se esses grupos vão se organizar de uma maneira melhor. O que vai ser disso? Veja, eu assim, a princípio não sou contra as manifestações, acho muito pelo contrário, estava na hora das pessoas saírem na rua, né? Por outro lado, eu creio que é muito rápido a reação daqueles que se manifestaram contra as manifestações de ontem, já de organizar uma outra o dia 30. Eu particularmente esperaria para ver qual que é o comportamento do Congresso, ou seja, como que vai andando a reforma da Previdência e outras reformas que estão em andamento. Em função disso, sim, talvez poderia colocar uma manifestação, mas uma atrás da outra, evidentemente isso provoca um desgaste significativo, né? Porque nem sempre todo mundo pode, no mês, duas vezes, ir na rua, não é? Então, por uma questão estratégica, eu esperaria um pouco para ver o resultado, avaliar o que aconteceu ontem, assim como deve ser avaliado o que aconteceu dia 15, que ainda não foi feita essa avaliação de forma correta, não é? E em função disso, sim, eu partiria para outra manifestação. No entanto, como eu te falei, eu creio que sair na rua sempre é muito bom, né? Porque mostra a opinião das pessoas. Estava na hora das pessoas se engajarem um pouco mais nas questões políticas. Professor Max, muito obrigado pela participação aqui no Nesp Notícias e por nos ajudar a entender, a decifrar esse complexo e movimentado jogo da política brasileira. É um prazer imenso, sempre que precisar, estamos disponíveis. Muito obrigado. O Nesp Notícias está chegando ao fim. Continue ligado na nossa programação e siga a TV Unesp nas redes sociais. Eu te espero aqui amanhã. Tchau! Thank you.